A tensão escalou a níveis críticos, e o mundo assiste a um momento decisivo. Enquanto diplomatas de Moscou e Kiev se reúnem em Riad, a Alemanha já fala em um último verão de paz e o Cazaquistão se prepara para o pior, com suas forças em estado de alerta máximo. As notícias mais urgentes e impactantes estão aqui, agora. De evacuações emergenciais a saques descarados, de traições internas a negociações históricas, o que está em jogo não é apenas o controle do Mar Negro, mas o futuro de milhões. Comecemos pelo caos na fronteira russa. A região de Belgorod virou um barril de pólvora, com combates que expõem as fraturas dentro da própria Rússia. As autoridades locais, pressionadas, decretaram evacuação imediata no distrito de Krasnoyarsk. O governador Vyacheslav Gladkov admite: a população resiste a abandonar suas casas, arriscando a vida para salvar galinhas, coelhos e o pouco que resta de suas economias. Entendemos a dor deles, declara, mas lança um alerta cruel: o que vale mais, uma dúzia de aves ou a vida de suas famílias? A promessa de ajuda do governo soa vazia quando os moradores voltam para casa e encontram apenas escombros. Pior, seus pertences viraram presas fáceis para soldados russos, que agem como bandidos em território próprio. Vídeos chocantes, divulgados por canais independentes, mostram militares revirando casas e justificando: como podem abandonar tudo assim? A ironia é cortante: aqueles que deveriam proteger, agora saqueiam. Enquanto isso, as mesas de negociação esquentam, mas com desconfiança. O Wall Street Journal não tem dúvidas: qualquer trégua no fronte é apenas uma pausa estratégica para Moscou se rearranjar. A história se repete: Putin já usou a cessar-fogos ano passado para reforçar tropas, extorquir concessões políticas ou simplesmente continuar matando enquanto o Ocidente pedia moderação a Kiev. Desta vez, porém, algo mudou. Pela primeira vez, delegações de Rússia, Ucrânia e Estados Unidos se encontram no mesmo país, Arábia Saudita, embora em salas separadas, como se o ar entre eles fosse tóxico. O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, deixa claro: a prioridade é blindar a infraestrutura energética e garantir um acordo que não seja mais uma armadilha. Nosso objetivo é uma paz justa, não uma rendição disfarçada, afirma. Os americanos, por sua vez, colocaram na mesa uma demanda urgente: desbloquear o Mar Negro para o trânsito seguro de grãos e combustível. Mas a pergunta que não quer calar é: até onde vai a boa-fé de cada lado? E então surge a bomba. Um enviado especial de Trump, Steve Witkoff, repete como papagaio os argumentos do Kremlin em entrevista a Tucker Carlson. Para ele, a Rússia não ameaça a UE, não quer a Ucrânia inteira, apenas a recuperou os territórios que já ocupava ilegalmente. Uma narrativa que legitima a invasão. O Centro Ucraniano de Combate à Desinformação ironiza: gostariam de ouvir Witkoff explicar o último ataque a Kiev, que ceifou a vida de uma criança. O próprio enviado, no entanto, se gabou de conquistas nas conversas: conseguimos coisas que ninguém esperava, como um cessar-fogo no setor energético. Mas a que custo? Um acordo que congela a guerra sob termos ditados por Moscou? O pesadelo não para por aí. A imprensa alemã já especula: a Lituânia pode ser o próximo alvo russo, ainda em 2025. O historiador militar Sonky Neitzel, da Universidade de Potsdam, não teme ser alarmista. Com os exercícios Anzapar 2025 na Bielorrússia, os maiores desde a Guerra Fria, e a articulação de Trump minando a coesão da OTAN, o cenário é explosivo. Não tem uma bola de cristal, admite Neitzel, mas vemos a segurança europeia desmoronar. Artigo 5 da OTAN está enfraquecido, e Putin não esconde suas intenções. Enquanto isso, a Turquia ferve em protestos, com o prefeito de Istambul convocando a população a resistir contra os que roubaram seu voto. O mundo está à beira de um abismo. De um lado, a farsa das negociações, onde promessas se dissolvem como fumaça. Do outro, a realidade brutal de quem perde tudo, seja por bombas, seja por traição. A pergunta que fica é: até quando vamos assistir a esse jogo de xadrez com vidas humanas? A história não perdoa quem fica em silêncio. E você, o que acha? Esses acordos são passos para a paz ou apenas mais uma cortina de fumaça? Sua voz importa. Comente, compartilhe, exija respostas. Porque o que está em jogo não é apenas um verão de paz, é o futuro que deixaremos para as próximas gerações. Enquanto a Europa treme com os exercícios militares de setembro na Bielorrússia, as nações bálticas não escondem o pavor: e se as tropas russas cruzarem a fronteira? O que acontece então?
Artigo 5 da OTAN, aquele escudo que promete defesa coletiva, pode virar letra morta, pelo menos para os Estados Unidos. Analistas como Michael Nashiziel apostam que Putin não escalará o conflito enquanto suas forças estiverem concentradas na Ucrânia. Mas a Lituânia não espera para descobrir. Vilnius já anunciou, a fronteira com Rússia e Bielorrússia será fortificada até os dentes, minada, blindada, impenetrável. O plano, inspirado na Polônia, inclui barreiras antitanque, campos minados e vigilância 24/7. E o melhor, os países da região exigem que a UE bancar a conta. Afinal, quando a ameaça é real, não há preço para a segurança. Turquia, a democracia sob cerco. Imagine acordar e descobrir que o prefeito da maior cidade do país foi preso, afastado e silenciado, não por um crime, mas por desafiar o poder. Foi o que aconteceu com Ekrem İmamoğlu, o homem que ousou enfrentar Erdogan e agora paga o preço. Isso não é justiça, é uma traição à Turquia, denunciou ele, chamando o povo às ruas. Lutem pela democracia, pelo futuro de seus filhos. O recado é claro, ou a nação resiste, ou a ditadura se consolida. Até o prefeito de Ankara, Mansur Yavaş, admitiu vergonha, nosso sistema judiciário é uma piada. Como um processo confidencial vira manchete em 5 minutos? Desde 19 de março, quando İmamoğlu foi detido, as praças turcas fervem em protestos. Erdogan, é claro, chama o opositor de criminoso e acusa o povo de ser manipulado. Mas a pergunta que não quer calar, até quando a Turquia aguentará esse autoritarismo disfarçado? Santorini, o paraíso que se recusa a morrer. Depois de 13.000 tremores, sim, você leu certo, o coração da Grécia volta a bater. O primeiro navio de cruzeiro atracou em Santorini, e o mundo suspirou aliviado. Turistas como Diane Louter não escondem a emoção, pensei que nunca mais veria essas paisagens. Mas aqui estou, e é ainda mais mágico. Os terremotos, alguns com magnitude 5.3, assustaram o planeta, mas as autoridades gregas garantem, o paraíso está seguro. Os donos de hotéis e restaurantes rezam pelo milagre, se o turismo não voltar, o verão será uma catástrofe. Santorini já provou que sobrevive a vulcões, tsunamis e crises. Agora, resta saber, os visitantes vão confiar? Cazaquistão, a água que ameaça engolir tudo. Enquanto o mundo olha para guerras, o Cazaquistão luta contra um inimigo silencioso, as enchentes. Em várias regiões, o nível dos rios dispara, e as autoridades correm contra o tempo. No reservatório de Sergieka, a água já transbordou 81 centímetros, longe do recorde de 425 centímetros do ano passado, mas suficiente para acender o alerta. Explosivos são detonados para quebrar gelo, equipes trabalham 24 horas, e o governo jura, tudo sob controle. Mas e você, que está lá? As medidas são suficientes? Sua casa está segura? Porque quando a natureza ataca, nenhuma promessa vale mais que a verdade dos fatos. E agora, a pergunta que fica. Enquanto uns fortificam fronteiras, outros encarceram opositores, e alguns reconstroem sonhos entre escombros, o que você faria no lugar deles? A história não é escrita só por generais ou políticos. É escrita por quem se recusa a ficar calado. Deixe seu comentário, compartilhe sua opinião, exija transparência. E não se esqueça, as notícias não param. Nós também não. Até a próxima e que as próximas sejam de esperança.